proposta do Porto a William Gomes, jogador do São Paulo. Júlio Casares fala sobre SAF no São Paulo. Só peço que deixe like, se inscreva no canal e ative as notificações. Combinado? Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. O São Paulo tem em mãos uma proposta do Porto de 9 milhões de euros ou 56 milhões de reais por William Gomes, atacante de só 18 anos de idade, revelado na base de Cotia e que passou a figurar com mais frequência no time principal na temporada passada. Pelo que eu senti, existe a possibilidade real de um negócio acontecer, mesmo com cifras inferiores àquelas que todo mundo imaginava que o William Gomes valeria. Talvez se tivesse mais oportunidades ou um pouquinho mais de tempo no profissional, certamente essa proposta seria melhor. Mas o São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras e precisa seguir à risca aquele acordo que fez com o FDIC, um fundo de investimentos que vai captar 240 milhões de reais, mas que passa a exigir do São Paulo uma série de obrigações relacionadas ao cumprimento fiscal e de dinheiro. Importante contar que o William Gomes, na temporada passada, atuou 16 vezes com 3 gols e 1 assistência. Foi titular no empate em 0-0 contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, na noite dessa segunda-feira, na estreia do São Paulo no Paulistão. Nicola, você venderia o William Gomes? Eu vou dar a minha posição, eu acho o valor baixo, tendo que o São Paulo pode conseguir mais, ainda que na operação da venda do William Gomes o tricolor consiga a liberação imediata de Wendel, lateral esquerdo de 31 anos de idade, que já assinou um pré-contrato com o São Paulo. O São Paulo não consegue acertar essa questão com o Porto para a liberação do atleta já. No pior dos cenários, precisaria contar com o Wendel até junho. Não acho que esse seja um grande trunfo que justifique essa oferta de 9 milhões de euros. Quero saber a sua opinião, já uso o espaço para comentário e registra ela. Só para completar sobre o São Paulo, tricolor que até aqui conseguiu 31 milhões de reais em vendas na temporada de 2025. Foram 16 milhões com a transferência do Michel Araújo para o Bahia, mais 10 milhões de reais com o empréstimo do Rodrigo Nestor também para o Bahia e 5 milhões de reais com a venda de Wellington Rato para o Vitória. Todos os outros 10 atletas que deixaram o São Paulo não asseguraram nenhum centavo em transferências. E novamente o assunto SAF no São Paulo foi comentado. O presidente do tricolor Júlio Casares falou sobre isso na CNN. Inicialmente o mandatário tricolor disse o seguinte, abre aspas, a SAF é uma realidade que no tempo certo será discutida. Não temos ainda uma transição perfeita desse modelo. Algumas deram certo, outras não. Ainda é muito cedo para o São Paulo tomar essa decisão, mas é uma realidade, fecha aspas. Ou seja, a ideia não é vender o São Paulo agora, nas atuais condições, nem mesmo tem a garantia de que se vender vai dar muito certo. Até mesmo o Vasco, por exemplo, não deu certo com a 777, né? Enfim, a ideia do São Paulo é se fortalecer, equilibrar o caixa e se valorizar no mercado ainda mais, e aí sim pensar em discutir o assunto SAF. Casares falou mais sobre esse assunto e disse o seguinte, abre aspas, os clubes estão virando SAFs pelas dívidas. Nós queremos que no dia que o São Paulo for discutir isso, no tempo certo, é recuperar o São Paulo antes, para que ele tenha musculatura, não negociar pela dívida, mas sentar no balcão de forma adulta dizendo, aqui vale esse tanto, e aí vamos negociar, fecha aspas, disse o Casares. Para você, essa estratégia do Casares é uma boa? Você é a favor da SAF no São Paulo? Acha que é a única solução? Ou tem outros meios para salvar o clube ou manter o clube? Comente aqui abaixo a sua opinião. Vendo por esse lado do Casares, eu acho que o São Paulo faz bem em não pensar em SAF agora, porque é complicado você negociar com um monte de dívidas, sabe? Você acaba valendo menos do que valeria. O Cruzeiro, por exemplo, quando virou SAF, o Ronaldo comprou por 400 milhões. O Palmeiras fez 350 com o Endrick, gente. Pelo amor de Deus, é muito abaixo. O Botafogo, a mesma coisa. O Vasco, a mesma coisa. Então, o São Paulo tem que primeiro pensar em equilibrar as suas contas e depois pensar em SAF. O problema é que, será que essa diretoria, essa gestão vai dar jeito nas contas do clube? Vai conseguir equilibrar os cofres do clube? Vai conseguir fazer o São Paulo ter essa musculatura que o Casares tanto está pregando? Aí é que tá o X da questão. Não me parece que isso vai acontecer. Até porque desde que o Casares assumiu, a dívida só aumentou, não diminuiu. E aí o Caleri falou que deu uma entrevista que ele tá super animado com essa temporada e disse que
recebeu proposta, falou que o telefone dele sempre toca. Surgiu uma especulação do River aí, vocês lembram? O Marcelo Galhardo lá teria perguntado, queria saber dele, que ele estava interessado nele. Mas aí o Galhardo foi questionado, ele não confirmou nem negou. Mas ele disse que o Caleri, por mais que proposta que chegue, ele não vai sair do São Paulo, porque ele ficou muito feliz de ter conquistado a Copa do Brasil, e aí quer conquistar mais títulos. E eu acho o seguinte, ele voltou bem, né, fisicamente, ele foi muito elogiado porque ele voltou bem fisicamente, mas tinha que voltar mesmo, porque ele parou de jogar depois que o São Paulo foi eliminado do Botafogo, né? Como ele mesmo disse que o ano acabava, se o São Paulo fosse eliminado, o ano dele acabou. O Caleri não faz um gol desde agosto. Fez um gol desde agosto. Então é muito pouco por um dos principais jogadores do time. O que me deixa mais tranquilo em relação ao Caleri, é que a gente sabe que ele tem capacidade. A gente sabe que ele tem capacidade. Não é um cara que se um dia fizer um monte de gol, você vai falar, nossa, o Caleri tá fazendo gol. Não, ele tem capacidade, ele é um artilheiro. Cabeceia muito bem, acho que ele cabeceia melhor do que finaliza com os pés. Então eu tô muito otimista em relação à temporada do Caleri, não sei você, porque agora tem o Oscar que pode ajudá-lo, né? Porque ele você lembra das geladeiras que ele recebe, nas máquinas de lavar que ele recebe. Então, finalmente acho que a gente vai poder usar a expressão toca no Caleri, né? Oscar, toca no Caleri, não é sobra pro Caleri que é gol, né? E aí a gente levantou, eu falei pra vocês que a gente ia conversar ontem, na transmissão do jogo contra o Flamengo, eu não sei se foi na Band ou se foi não no lugar que passou no Sport TV, que os comentaristas, repórteres ali, falaram que o São Paulo vai pagar pela contratação do Juan e do Marcos Antônio. Aí eu fui levantar um número, seria mais ou menos em torno de 53 milhões, porque eles estão emprestados, né? Esses valores aí seriam parcelados, 53 milhões parcelados em 3 anos, que é o tempo do contrato. E aí eu queria saber o seguinte, o São Paulo fez o contrato com esses caras com opção ou com obrigação de compra? Eu queria entender, porque não é muito claro, né? Porque obrigação de compra é complicado, né, velho? Aí o jogador tem que bater determinadas metas, aí que geralmente são números de jogos, né? Então, agora eu pergunto pra você acha que vale? Os dois valem 53 milhões? O Marcos Antônio e o Juan? Eu fico me perguntando, se eu fosse o Hugo da base, o volante lá, o Negruti, que o Zubeldia já elogiou, que falou, né? Ou o Igão, lá, o menino da base. Eu acho que você pagar 53 milhões para 2 jogadores que compõem elenco, que nenhum deles é titular, que nenhum deles resolve, que nenhum deles é craque, que nenhum deles é indispensável. Você pagar 50 milhões num ano de contenção de gastos. Se o São Paulo pode gastar acho que cerca de 350 milhões, né? Dependendo da grana ali. Só vai gastar 50 só nesses dois aí. Então, pra mim, na minha opinião, independente de qualquer coisa, a base, esses jogadores, pra mim, esses 2 exemplos, na base você tem igual, né? Você tá ali formando, investindo dinheiro pra formar esse jogador. 53 milhões agora. Nossa, gente, desculpa. Se for obrigação de compra, aí não sei, tem que negociar com o treinador, né? Coloca ele aí, que tem que comprar, ou não coloca. Ele tá jogando aí nesse péssimo planejamento, ele tá jogando, né? Então, obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso tricolor. Comente o que você achou, compartilhe com outros torcedores e até o próximo vídeo. Forte abraço!